matemática, porque essa semana a gente está comemorando o Dia da Matemática, o Dia dos Matemáticos, o Dia dos Números, dos avanços, e a gente tem aqui só experiências exitosas nessa área, ainda mais depois que o Brasil ganhou um prêmio tão importante, né, na matemática. Claro que a gente tem que falar mais ainda sobre matemática. Eu estou recebendo aqui dois professores que são referência nessa área, um professor que você já viu aqui no Falando Nisso, que o Brasil já conhece, que é o professor Antônio Cardoso do Amaral, aqui ao meu lado. Ele é formado em matemática pela Universidade Estadual do Piauí, é pós-graduado em matemática do ensino médio, mestre em matemática pela Rede Nacional e atualmente é professor de matemática da Escola Estadual e do Ensino Médio Agostinho Brandão, Cocal dos Alves. Atualmente não, atualmente sempre. Parece que ele já nasceu professor dessa escola. Eu tive o privilégio de entrevistar o professor Amaral. Quando eu ligo para o professor Amaral, eu digo: professor, aqui é sua fã número 1. Porque eu sou fã demais do trabalho desse cara, acho que ele é incrível. A gente já conversou com ele no Falando Nisso num outro formato, mostrando a trajetória dele. Ele já foi escolhido o Homem do Ano, já foi entrevistado em vários programas nacionais. Fica todo mundo querendo que o professor Amaral saia de Cocal dos Alves para vir para cá, mas ele não larga Cocal dos Alves de jeito nenhum. E ele me fez uma revelação interessante em uma dessas entrevistas, professor Jefferson. Disse que os filhos dele não gostam muito de matemática, não. Mudou isso um pouquinho, professor? Mudou, graças Mudou, a Deus. né? Mas primeiro quero logo antecipar, aproveitando o Dia da Matemática, tudo que você disse no começo, eu digo aqui que a recíproca é verdadeira. O professor dá tanta aula que ele está quase afônico hoje, mas né? não foi por isso, aliás. Eu estou mais tranquilo em relação à sala de aula nesse ano, até, na verdade, é uma gripe mesmo muito forte, essa aqui anda dando por aí. Ele está com aquela virose que pegou Isso. todo mundo e está quase sem voz, mas não abriu mão de vir aqui contar para a gente o que a matemática continua fazendo por alunos. E dali ao outro lado eu tenho um professor que é o Jefferson Leite, ele é doutor em matemática aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado em matemática pela Universidade Federal do Ceará, é professor da Universidade Federal do Piauí e tem experiência na área de matemática com ênfase em análise e equações diferenciais, mas atua principalmente com sistemas dinâmicos, lógica fuse, não entendo nada disso, mas ele vai explicar tudo. E ele é chefe do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Daqui a pouco a gente vai conversar com o professor Reginaldo Moura, que vai falar dos campeões, os olímpicos da matemática aqui na nossa rede pública. Reginaldo Moura, daqui a pouco, aqui com a gente. Muito obrigada, professor. Mas aí, antes da gente conversar essa conversa interessante sobre o que a matemática tem feito pelo mundo e pelas pessoas, vamos rodar um VT para você entender um pouco melhor sobre o que vamos tratar. Vamos ver. De terror das salas de aulas a campeonato disputado em formato de Olimpíadas, a matemática sempre esteve com a humanidade, seja para melhorar ou organizar a sociedade. Seu desenvolvimento está ligado à pesquisa, ao argumento, ao interesse por descobrir o novo, investigar situações. É a ciência do raciocínio lógico. Desde a antiguidade, a necessidade do homem de relacionar os acontecimentos naturais ao seu cotidiano despertou o interesse pelos cálculos e números. O Dia da Matemática é comemorado em homenagem ao matemático, escritor e educador brasileiro Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malbatarran. Ele é meio ídolo de vocês? Esse Mais cara? próximo da minha realidade, imagino, os livros dele. Do que da do professor Jefferson, Carlos? Porque os livros deles eles oferecem uma leitura muito dinâmica e muito mais com conteúdos que são próximos do que eles estudam, os meninos estudam na escola básica. A gente sempre está, uma vez ou outra, utilizando alguma das estratégias que esse gênio teve nos seus contos e enriquece sempre as aulas ou qualquer outras atividades de matemática na escola. Professor, você em Cocal dos Alves fez a matemática mudar a vida de centenas de adolescentes, de crianças que passaram a ser referência na cidade. E aí referência para as suas famílias, na escola, referência para o Estado, referência para o Brasil, sem placa, anualmente, centenas de alunos nessas Olimpíadas. Como é que estão os nossos olímpicos de Cocal dos Alves hoje? Imagino que cada vez mais motivados, porque já criou-se essa cultura, já se sabe que quando você faz tudo que os outros que por lá estiveram fizeram, certamente você também vai conseguir chegar a esse pódio e almejar um futuro que é como um bom futuro, que é como que está acontecendo com os que passaram lá e hoje estão como exemplo os alunos que estão aqui, que já são alunos do curso de licenciatura em matemática, e é isso que a gente sempre está dizendo lá para eles,
que é uma boa alternativa entrar pela matemática, porque é uma garantia de que, pelo menos, você vai ser como eu fiquei, que fiz matemática lá no interior, fiquei por lá, e tem emprego sempre para quem é formado em matemática. Claro que eles almejam um pouco mais até e se tornaram pesquisadores, como é o caso do professor Jefferson. Então, eu digo sempre que é um evento certo, e eu vou sempre conseguindo atrair bons alunos que querem. Os alunos que estão na nossa área VIP de conteúdo, além do professor Reginaldo Moura, é claro, são todos ex-alunos do professor Amaral em Cocal dos Alves, não é isso? E que são alunos que passaram por Olimpíadas, passaram pelo ensino médio, hoje estão na universidade, hoje são alunos do professor Jefferson, na verdade, né? E aí estão todos eles aí, eu espero que vocês elejam um de vocês aí, vocês elejam para a gente poder conversar e saber como é que anda a vida de vocês depois dessa escolha pela matemática. Se é uma escolha difícil, quais são os percalços do caminho, o que é bom. Deixa eu agora conversar, até para dar uma amenizada e um descanso nas cordas vocais do professor Amaral, com o professor Jefferson. Professor Jefferson, o Brasil definitivamente, eu acho que acordou, eu digo assim como leiga, mas você como um doutor na área, vai poder nos posicionar melhor. Claro que quando a gente fala do Arthur Ávila, que chamou a atenção do mundo por essa medalha super importante, que é a Fields, que é o maior prêmio internacional da matemática, existem outros gênios, digamos assim, por aí, e aí o professor Amaral sabe exatamente do que nós estamos falando. Mas a matemática no Brasil, a matemática aplicada, a matemática que vem mudando o mundo, ela hoje é uma realidade no nosso país e no nosso estado também? Boa noite. Boa noite, Maia, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite. Estou muito feliz aqui, principalmente, falar em matemática, né? Todo matemático adora falar em matemática. Então, a gente pode dizer que, né, nós estamos na era da ciência e tecnologia, né? E como pilar de tudo isso vem a matemática. É indiscutível que a matemática faz parte do cimento para construir essa parede, vamos dizer assim, que é a ciência e tecnologia. A questão do Júlio, né, o professor Júlio, que era escritor, que era filósofo, matemático, conferencista, é muito engraçada a história dele, porque ele pensava em como passar, por exemplo, matemática para os seus alunos de uma maneira diferente, de uma maneira inusitada, ou seja, ele queria inserir o aluno naquele mundo primeiro, para que ele se sentisse motivado para aprender. Então, o que ele fez? Ele pegou a ideia daquele livro As Mil e Uma Noites, bolou uma história de um matemático, e a partir do livro que ele fez, né, o engraçado é que ele inventou um nome fictício, porque como a história se tratava ali no islamismo, ali os árabes Sim. e tudo mais, então ele ficou preocupado. Não, se o cara olhar o livro Júlio César, brasileiro, não vai chamar a atenção de ninguém. Então vou escolher o nome, Alba, né, Malba, que deu muito certo, porque o que ele faz no livro? É um romance em que ele anda pelas ruas lá de uma determinada cidade árabe e ele começa a resolver problemas, ele mostra como é que funciona o xadrez, ele tenta resolver problemas de menor distância, tudo isso no meio de uma história, no meio de um contexto, e chama muita atenção. Então, essa questão da matemática, eu digo que ela realmente hoje está, como o pessoal fala, na crista da onda. O que acontece? Muitas das vezes, as pessoas sempre veem o matemático como professor. E, efetivamente, infelizmente, no Brasil ainda, realmente, matemático é um professor, né? Não tem aquela figura de professor pesquisador, basicamente. Existem os pesquisadores, mas não é reconhecida ainda essa profissão pesquisador. Mas, tirando esse bloqueio, vamos dizer assim, de você ter um professor focado só na pesquisa, a gente tem professores, por exemplo, como o Amaral, que superam todas as barreiras, né? Porque, em geral, a maior barreira hoje do ensino no Brasil é a remuneração do professor e as condições de trabalho, que você vê, poucas escolas têm a estrutura hoje que tem Cocal dos Alves. Né? Então, você concorda, professor Amaral? Pois não. Eu tenho muita admiração por ele e fico muito feliz em ter sido professor dele. Agora, você é um jovem matemático que escolheu fazer um doutorado em matemática. Por quê? Bom, desde pequeno, como ele está dizendo que, graças a Deus, os filhos dele agora começaram a gostar de matemática. Então, eu sempre gostei de matemática. O meu pai iniciou as atividades dele acadêmicas como engenheiro, né? Não conseguiu terminar o curso, mas começou com engenharia, então já tinha uma predisposição dentro de casa como engenheiro. E aí eu fui gostando, fui me aprimorando, fui estudando.
e via na universidade, por exemplo, uma carreira que poderia, além de me satisfazer pessoalmente, poderia também satisfazer financeiramente, porque hoje um professor doutor na universidade também não ganha tão mal, comparativamente com as outras classes, né? Mas eu sempre gostei de matemática e uma das coisas que eu sempre via, que era um bloqueio, inclusive quando eu assistia às aulas no ensino médio, era que, em geral, a gente sempre está preocupado primeiro em saber o porquê. Por que eu vou estudar isso? Para que eu vou fazer aquilo? E, infelizmente, alguns professores ainda não têm essa mentalidade de primeiro mostrar a situação, problema, que o pessoal gosta de dizer, o pessoal da educação fala muito, vamos mostrar a situação, problema, para depois resolver o problema. Agora, o interessante é que a matemática continua reprovando muito, professor Amaral. Por quê? Nós não temos habilidades para essa área das ciências exatas. É um dado ainda muito constrangedor, pode dizer assim, constrangedor mesmo no nosso país. Acredita que apenas 11, ainda é assim, apenas 11 de cada 100 alunos que estão terminando o ensino fundamental hoje, eles estão levando a bagagem necessária para um bom ensino médio. A gente fica muito feliz em saber que na nossa cidade isso é igual a 72, já foi inclusive igual a 89, já caiu, uma coisa que a gente precisa melhorar lá também. Mas é o que o professor está dizendo, na verdade, e ainda é esse bicho-papão, apesar de você ter dito que não, mas ainda existe, mas é principalmente por diversos fatores, na verdade. E o que o professor Jefferson citou aqui no começo é um dos mais graves, essa questão da valorização acaba não atraindo bons alunos para as licenciaturas. E ainda mais, os bons alunos que chegam nas licenciaturas, eu tenho aqui 5 deles, por exemplo, que eu imagino aqui, estou contando, acho que 4 deles querem se tornar um pesquisador, querem ser como o professor Jefferson. Ele ganha razoavelmente, ele foi bem humilde com isso, mas ganha razoavelmente bem o professor pesquisador, doutor. E por isso, certamente, não vão querer voltar à sala de aula. É uma série de fatores e, além disso, a grande quantidade de professores que nós temos de matemática ainda estão sob o efeito de uma capacitação muito ruim. E essa falta de capacitação acaba por, em vez de dar uma qualidade melhor ao ensino, deixa, às vezes, de certa forma, o aluno é transtornado e chegando ao ponto de dizer que a matemática é esse bicho-papão. Mas isso é um atributo que o professor, é uma coisa que tem que melhorar no professor. É o professor que tem que talvez seja uma isso. verdade repetida muitas vezes, porque eu estou diante de um professor e você em casa assiste imagens de Cocal dos Alves, nós já vimos aí imagens de medalhas, imagens de alunos na própria escola, né? Que deram uma volta por cima completamente em relação a isso. Que matemática é difícil, coisa nenhuma, que tem lá professor ruim de matemática, e vocês conseguiram resultados excelentes, tanto que a gente tem aqui na nossa plateia. Você tem campeões de matemática aí, professor Amaral, de Olimpíada? Apresenta essa turma aí pra gente, me diz com quem que eu converso, porque eu fico em dúvida. Quando diz que é de matemática, o Cocal dos Alves, ai meu Deus, já fico nervosa. Bem assim, na verdade. Quem são eles? Mas, na verdade, nós temos 5, justamente, foram 5 que vieram para Teresina nesse ano para o curso de licenciatura em matemática. Todos de Cocal dos Alves, todos de Cocal dos Alves e com participação em Olimpíada. Aliás, eu estou fazendo uma conta aqui, me parece que tem 9 medalhas de ouro nestes 5 meninos aí. Quem é o que ganhou 9 medalhas de ouro? Não, tem 9 ao todo. Ah, tá. O José Márcio ali de preto. Cadê o José Márcio? Quem é o José Márcio ali de preto, ele contabilizou 4 de ouro, não foi, Márcio? O Wesley tem do lado dele, ao lado dele, ali na ponta, né? Isso, o Wesley tem 3 de ouro, não é isso? E o Jean tem 2 de ouro. Ainda tem, cada um deles ele tem suas pratas e seus bronzes, o Erisvaldo, aponta o dedo, Erisvaldo, para saber quem é você. Deles? É o da ponta ali embaixo. O Erisvaldo, eu imagino que ele volte. Nós temos olímpicos aqui. De cedo, ele me dizia que queria ser professor na educação básica. Eu estou esperando o retorno dele, pelo menos ele. Você vai ser professor? Tem um microfone aí do seu lado? Deixa eu conversar com você. Você quer ser um professor Amaral, um professor Jefferson ou um professor de que modo? Eu tento, assim, seguir o que ele faz. Assim, eu tenho vontade de chegar lá na minha cidade e, de certa forma, como se fosse seguir, sabe? Prosseguir o trabalho dele. E é isso. E aí, deixa eu falar com o de preto lá atrás, que é o que tem o maior número de medalhas de ouro. Tem um microfone lá atrás, os colegas vão ajudar. Por que você escolheu a matemática? Como é que ela te estimulou? Como é que você conseguiu superar o que a maioria acha que é complicado? A matemática deixar de ser um bicho-papão para você. Bom, na verdade, desde criança, eu já gostava de matemática.
mas na 5ª série, que eu comecei a participar da UBMEP, né, que o professor Amaral dava aulas, preparações, eu comecei a gostar ainda mais de matemática. Os professores estão qualificados hoje para ensinar essa matemática e tirar ela do trivial, apesar de que até hoje os professores de matemática são vistos como seres superiores, né, numa escola. É o professor de matemática. Claro, Maia. Claro que não. Na verdade, esse é o grande gargalo, né? É a política que precisa de imediatamente acontecer, é a formação. A gente participa, às vezes, de alguns encontros e muito blá, 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 vende que é preciso utilizar os recursos a favor do ensino, o computador, o tablet, lá, o celular. Mas, na verdade, a gente é obrigado a fazer como lá na nossa escola. Nós temos o nosso recurso, pegar uma caixinha e colocar para os meninos colocar no final, e depois pegar no final, colocar no início e pegar lá no final da aula. Por quê? Porque nós não temos essa preparação de lidar com esses recursos ainda, com essa ferramenta que, claro, se bem utilizado como em alguns outros países, como na França, ela serve muito para melhorar a aprendizagem dos alunos, mas o professor não tem essa capacidade. A França seria uma referência, então, nessa área do ensino da matemática? A França é um dos expoentes. Quando você fala em educação matemática, a França sempre esteve na frente, né? Mas, com o tempo, a coisa foi mudando. Hoje em dia já está um pouco dividido. O próprio Brasil já tem muita gente trabalhando em educação matemática, trabalhando em pesquisa, ciência e tecnologia. Essa questão de você ter o professor de matemática como ser superior. o ser superior, eu não sei disso muito, não, né? Em geral, eu fico muito preocupado. Mas ainda tem. Eu fico muito preocupado quando você pensa na educação como um todo, porque as coisas que aconteceram em Cocal dos Alves, por exemplo, é um ponto fora da curva, infelizmente, né? O ano passado, nós somos a capitão de campus. Capitão de campus, na última Olimpíada de Matemática, também foi como... Aliás, conseguiu até um resultado um pouco melhor do que Cocal dos Alves. Mas aí você vai dar uma olhada, você vai ver como é que é a escola e tudo mais. Desculpa, tá? Mas eu tenho que falar, porque eu fui convidado... Não, essa virada aqui é porque os meninos sorriram ali. Por que vocês sorriram? Passa o microfone para o do meio ali, que foi que sorriu mais. O que foi a graça aí de quando o professor deu essa informação? Por que vocês riram aí? É porque geralmente a gente sempre está muito destaque, aí o Amaral olhou e sorriu. Eu tenho que falar, eu fui a capitão de campus, gostei muito do que vi, mas o que eu percebi, na verdade, quando você olha com um olhar mais técnico, mais crítico, é que foi um outro Amaral que apareceu lá, né? Quer dizer, a gente fica sempre nessa necessidade de ter que aparecer um cara diferente. Quer dizer, não foi a formação, não foi a preocupação de um governo para que aparecessem novos Amarais. Foi porque tinha um cara que ele era diferente e levou aquilo ali tudo nas costas. Infelizmente, não foi governo, vamos dizer. Na verdade, é uma felicidade imensa até da gente já ter visto também Capitão de Campos como mais uma cidade do interior que começa a ganhar medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. A meninazinha Anne Beatriz, que conseguiu uma medalha com 12 anos de idade, ela teve uma prova que foi vista com muitos elogios na correção nacional, a gente soube disso. E eu corrigi a prova dela. 12 anos? 12 não, anos. vamos explicar quem é a Ana Beatriz. Ela tem 12 Beatriz, anos. Ela tem 12 anos lá na cidade de Capitão de Campos, tem um resultado fenomenal na última OBMEP, justamente porque teve medalha de ouro. Medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, justamente porque teve uma atenção especial do professor, porque eu acredito muito no que diz o professor César Camacho, lá do IMPA, que ele diz que está sempre... existe uma distribuição meio que uniforme de alunos talentosos pelo país. E lá em Cocal dos Alves a gente já vai descobrindo. Olha, tem um menino lá que se chama Samuel, que falei na outra vez que eu vim até aqui, que é um menino que vai para o maior Instituto de Matemática da América Latina, esse IMPA, ano que vem, pelo seu desempenho. Tem esse menino Márcio, que falou, veja como ele é meio aí, não tão desenvolto até... É mais tímido, né? É mais tímido, melhor dizendo. É mais tímido até. São aquelas características muito mais daquele menino que é mais concentrado, mais centrado de estudos de matemática. Eu conheço pelas características, exemplo do Márcio, por exemplo. É aquele menino extremamente talentoso para os números, pode acreditar. E que seguirá um futuro, entre outros, vai surgindo. Então, não só em Cocal dos Alves, né? Capitão dos Campos já surgiu. E eu acredito que em todas as cidades vai ter sempre aquele aluno que vai ser bom. Precisa daquele olhar atento e aquele professor que se dispõe a acompanhá-lo e dar essa formação. É impressionante como o envolvimento da escola, dos professores, do modo como a quantidade de olímpicos que tem, por exemplo, no Instituto como o Dom Barreto,
quantidade de medalhas que se ganha ali é absolutamente impressionante. A gente está falando de Olimpíada Internacional também. Mas vamos aproveitar também para dizer que aqui E as também em condições são Teresina, totalmente diferentes. Né? o professor Reginaldo lidera um projeto também muito bonito, É o que a Cidade gente vai Olímpica, conversar no próximo bloco. aqui, e que sempre está destacando meninos não só para a Olimpíada de Matemática, mas até para outras competições. Parabéns, professor. Aliás, o Piauí precisa desse tipo de coisa, aparecer, acreditar mais que é possível. Eu fico muito, às vezes, envergonhado quando a gente vai para uma cerimônia nacional de premiação, que Minas Gerais entra com 102 meninos com medalha de ouro, quer dizer, 1/3. E nós já entramos no máximo com 9. Sabe, com 9 No total, alunos. você já emplacou quantos? No total, nós, na Agostinho Desde que Brandão, começou a participar? na Agostinho Brandão, nós conseguimos 11 medalhas de ouro. Na verdade, assim, em valores absolutos, isso ainda é pouco. Nós tivemos 8 medalhas de prata, 24 bronze, 42 menções honrosas. Mas a Olimpíada tem um regulamento que impede muitos fazerem a última prova, é apenas 5%. Então, a gente participa com poucos alunos até. Por exemplo, ano passado, nós tínhamos 20 alunos na fase final e 19 deles foram premiados. Foram 16 medalhistas, 3 com menções O honrosas. professor Jefferson acompanha esses números todos, né? Claro. Eu tive a felicidade de acompanhar a primeira Olimpíada brasileira, inclusive na formação. Né? O professor Xavier, que é o nosso chefe Sim, maior, né? Foi quem que não começou. está aqui porque está deveria viajando, estar aqui, mas foi ele está impedido. na banca de doutorado lá em Manaus. Ele participou aqui em Teresina como um dos primeiros a aplicar essa Não, o prova. professor Amaral só fala do professor Xavier. Mas tem que falar mesmo, né? Não pode esquecer do nome dele, não. E posso complementar só uma coisinha porque a gente nunca faz as coisas só. Eu carreguei, por exemplo, o Cocal dos Alves e Agostinho Brandão à frente por conta desse resultado da Olimpíada. Mas enquanto eu estou aqui, por exemplo, a menina que é diretora lá está se espedaçando para dar conta das coisas. A gente nunca consegue fazer essas coisas só. Não diga isso, na professor, verdade. porque senão eu vou liberar agora da entrevista. E eu precisaria mesmo até ir. Mas o professor Xavier, não só ele, mas sim todos os outros lá do Departamento de Matemática, o professor Jurandir, que esteve conosco lá durante 7 anos, são sempre um apoio muito grande que Deixa a gente tem. aproveitar, eu falei que... Mas a gente tem os alunos para mostrar, então eu vou deixar para entrevistar o professor Reginaldo só no próximo bloco, porque ele representa a rede municipal de ensino e ele vai falar da participação da rede municipal pública em Olimpíadas de Matemática. Então, assim, como não dá para falar só com você, eu quero que os alunos sejam mostrados também, vai ficar mesmo para o próximo bloco em relação a isso. O que faz de um aluno, um bom aluno de matemática? Ele nasce com aquele interesse, com aquela habilidade, ou isso pode ser desenvolvido em sala, professor Amaral? Alguns nascem, sabe? E eles são justamente aqueles que não dão muito trabalho para crescer. Mas não existe uma regra de quem vai aprender matemática. Eu defendo muito que todos, a não ser que você tenha algum Gostem problema. de matemática. Tem alguém ali naquela turma que Deixa eu só odiava matemática e se apaixonou por matemática? O Jean tem histórias bonitas. O Jean, esse menino ganhou 2 Pega de o ouro, microfone 2 de aí, Jean, prata. por favor. E ele foi aluno repetente, reprovado. É sério? A Olimpíada trouxe ele para Você repetiu de ano por causa da matemática. Me Fala, conta Jean. rapidão essa tua experiência, por favor, Jean. Aqui no microfone perto. Sim, eu repeti 2 anos, 5ª série, 6ª série. Só por causa da matemática? Também. Principalmente? Não, principalmente por causa de outras matérias, mas eu não tinha essa habilidade que eu tinha com matemática. Por exemplo, eu repetia também em O matemática. que fez você ter essa habilidade? Primeiramente porque quando eu conheci a UBMEP, aí eu tive essa incentivação, Que é a principalmente Olimpíada do professor Brasileira, né? também. Aí a gente começou a estudar assuntos além do que via em sala de aula, para a escola mesmo. Aí é que comecei a desenvolver assim uma habilidade maior. É verdade que em Cocal dos Alves, quem faz sucesso não é quem namora ou pega o maior número de meninas, quem faz o maior quantidade de gols nos campos da cidade, é quem ganha a Olimpíada Brasileira de Matemática? Eu não conheço esse sucesso aí, não. Eu não conheço esse sucesso, não. Isso existe também. Isso, em parte é verdade também. Porque você fez desses meninos heróis, né? Porque os caras são admirados na cidade. Você acha eles bonitos, por exemplo? Vamos olhar direitinho. Eles têm suas namoradas, não é brincadeira, não. Então pode ser por Agora, isso, né? para namorar com um de Olimpíada. vocês, tem que gostar de matemática? Fala, Wesley, se tem que gostar de matemática. Você ainda Tem que sabe. gostar de matemática? Não, pode ser repetente de matemática, né? Esse não é o critério, não, né? Mas eu quero Claro complementar. que não é, gente. Mas eu Tô quero brincando. complementar. Desde que seja bem exercido essa Sim, questão
por exemplo, da perseverança, da dedicação com disciplina. É possível virar o jogo, né? Você não é preciso ter grandes pendores para aprender matemática. Isso está à luz de todos. E a gente insiste nessa técnica. Tem um Arthur Ávila com essa medalha, é sensacional, não é, professor Jefferson? Assim, será que a gente vai ter isso daqui a pouco de novo? Olha, o que aconteceu? O que o Arthur fez que a gente poderia replicar para ganhar o Prêmio Internacional de Matemática, a medalha Fields? Olha, a matemática, ela não tem prêmio Nobel, infelizmente. Contam algumas histórias, mas como eu não sei se são verdades, não convém contar. Mas existe essa medalha Fields, que ela anualmente é dada a um matemático que seja expoente no mundo em algum trabalho que ele tenha feito. O Brasil, há muito tempo, já merecia uma medalha dessa. Pelo trabalho, por exemplo, como o Fernando Kodak, que é um outro também do IMPA, que é para onde o Sanduel vai, que é um aluno da UBMEP, que vai para lá também. E eu acredito muito que em 1, 2 anos o Kodak deva ganhar também uma medalha dessa. Na verdade, ele é sensacional, hein, professor? O Kodak é sensacional. Agora vamos destacar que o Kodak é alagoano, entendeu? Sim. E é o próximo, assim, tem um favoritismo muito grande para ganhar essa próxima medalha Fields. E ainda destacar que o próximo... também, o Gugu, né? Que é outro que já podia ter ganho também. E o próximo Congresso Internacional de Matemática vai ser pela primeira vez na América Latina e no Brasil. É onde será anunciado a medalha Fields. Quando é que vai ser? Ainda nesse ano, professor. Nesse ano, lá para setembro. Acho que setembro de 2015. Gente, nós fizemos questão de fazer esse programa especial sobre matemática porque o Piauí tem muitos medalhistas em Olimpíadas brasileiras, em Olimpíada Internacional, muito professor de qualidade, como o nosso professor Amaral, que é um exemplo a ser seguido, tem doutores na área, como o professor Jefferson, tem o professor Reginaldo Moura, que a gente vai falar daqui a pouco, tem esses meninos que optaram pela matemática. É realmente uma virada de jogo completamente, é uma homenagem a quem é apaixonado pela matemática e vive da matemática. Queria agradecer a presença de vocês, professor Jefferson, professor Amaral, continuo sua fã, faço questão de apertar sua mão. O professor Jefferson está longe, claro, mas eu estendo aí o meu cumprimento a vocês. É realmente um cara focado, sensacional, cada vez que ele vem, ele traz mais informações para a gente, faz a gente gostar de matemática pelos resultados. Deixa eu falar para vocês sobre as dicas de livros da Livraria Anchieta, Manual de Direito Constitucional. A gente tem feito um foco em livros científicos e técnicos nessa área, para dizer que a Anchieta também é campeã nesse tipo de literatura. Então, não deixa de dar uma passada por lá, são 2 endereços em Teresina. Você sabe, mas sabe também que tem um endereço em São Luís, onde a Livraria Anchieta é a Livraria Moderna. E Manual do Direito Civil, do Flávio Tartucci, é um livro super procurado também na área do direito, não deixa de passar por lá e conferir. Queria dizer para vocês também que o Salão de Humor do Mediplan, Salão Mediplan de Humor, está com inscrições abertas. Você pode acessar o mediplan.com.br, são R$12 mil em prêmios e o tema desse ano será inveja. Vai render muito, porque são cartunistas e chargistas não só do Piauí, mas do Brasil, ou de outros estados e fora do Brasil também. E falar para vocês do Hospital do Olho. Eu vou para o intervalo comercial com o recado do Hospital do Olho, que além de cirurgias, consultas, exames, tem a associação à tecnologia de ponta, como é o caso do Centúrio, que você vai ver agora. E esse hospital sensacional tem à frente um médico que é uma referência no Brasil, que é o Dr. Tiago Castro. Vamos ver. O mundo é lindo e fica ainda melhor quando você enxerga com os melhores olhos. O Hospital do Olho apresenta Centurion, a tecnologia mais segura e precisa em cirurgia de catarata no Piauí. Guiado pela competente equipe médica do Hospital do Olho. Encante-se ainda mais com o mundo enxergando tudo muito melhor. Venha para o Hospital do Olho, oftalmologia de última geração. Dr. Tiago de Castro Ramalho, diretor técnico médico CRM 2655-PI. Eu vou agora para o intervalo comercial com o Marcelo Eleco. Você gosta de matemática, Marcelo Eleco? Tem que fazer matemática para fazer e desempenhar essas funções? O problema é que a mamãe dizia para mim estude e eu entendia estúdio. Eu tô aqui. Vamos lá, Marcelo Eleco com o projeto Remember.